Para encerrar o capítulo, nós vamos para a página 169 falar de ovários e testículos e da glândula pineal, tá? Ovários e testículos, o livro de vocês diz assim: na puberdade, o que é puberdade? É a fase em que a gente deixa de ser criança e passa a ser adolescente, que é dos 10 até os 13 anos, tá? Então, na puberdade, as gônadas femininas, que em mulheres é chamada de ovário, e as masculinas, que são chamadas de testículos, sob a ação de hormônios, são responsáveis pela produção e amadurecimento das células sexuais. Quais são essas células sexuais? Em mulher são chamadas de óvulos, produzidos pelo ovário. Em homens são chamados de espermatozoides, produzidos por onde? Pelos testículos. O ovário e os testículos também são glândulas que produzem os hormônios responsáveis pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias, que aparecem na adolescência, transformando o corpo das meninas e dos meninos. O que acontece? Então, são esses hormônios produzidos pelo homem, que é chamado de testosterona, e para a mulher, que é chamado de progesterona, é que dá forma ao corpo da mulher, que nasce, né, os seios da mulher, que dá forma ao corpo, bumbumzinho, né, cintura, perninha grossa, e em homens, né, que dá aquela estatura maior, o tórax mais enlarguecido, a voz começa a engrossar. Tudo é através do hormônio secundário, né, sexual, chamado de progesterona em mulheres e testosterona em homens. Mas a gente não vai aprofundar, porque nós vamos falar sobre o sistema genital e lá nós vamos falar, né, bem detalhado. O livro de vocês diz assim: esses órgãos e seu desenvolvimento serão estudados com mais detalhe no capítulo sobre o sistema genital, que trata da reprodução humana. Então, aqui em ovários e testículos, o que eu preciso que vocês saibam, que ovário é da glândula feminina, testículo é masculino, que o hormônio produzido por mulher é o progesterona, que em homem é o testosterona, que em mulher o ovário produz óvulo e no homem o testículo produz espermatozoide, e que são esses hormônios que nos diferem o homem de mulher, tá? Tanto é que homem tem pelos em alguns lugares que mulher não tem, como barba. Por quê? Porque os hormônios são diferentes, tá? E agora, para encerrar este capítulo 14º, nós vamos falar da glândula pineal, tá? O livro de vocês diz assim, ó: a glândula pineal localiza-se entre os dois hemisférios do cérebro. O que é hemisfério? Sobre as duas partes do cérebro. Nós temos a parte inferior e a parte superior. E a glândula pineal, ela fica entre os dois, tá? Ela fica em posição anterior ao cerebelo. Então, ela fica antes do cerebelo, que é uma parte, né, uma das 3 partes do cérebro que nós já estudamos. Ela fica sobre a regulação do hipotálamo. Lembramos vocês que o hipotálamo é a glândula chefe, né, de todas as outras glândulas. E a glândula pineal é responsável pela liberação do hormônio melatonina, que é o hormônio do sono, tá, pessoal? Então, o livro fala assim: o hormônio melatonina sinaliza ao organismo se é dia ou se é noite. Como? Vocês vão ver. Se é dia, se é noite, se é inverno, se é verão. Da seguinte maneira: na presença de luz, as retinas, que é a estrutura do nosso olho, que nós estudamos lá em sistema sensorial, recebem e levam estímulos luminosos para o cérebro por meio dos nervos ópticos, né? Esse estímulo tem efeito sobre a glândula pineal, que inibe a produção de melanina. Então, se tem luz, a nossa retina manda estímulos lá para cima para que não haja produção de melatonina, inibe a produção de melatonina. Porém, se a nossa retina, né, ela não tiver luz, tiver ausência de luz, o nosso cérebro ele vai mandar, né, através dos nervos ópticos, vai mandar estímulos para lá para cima, dizendo que tem ausência de luz, ausência de estímulo luminoso, fazendo com que, ao invés de inibir essa produção de melatonina, haja produção de melatonina. Por isso nós sentimos sono à noite e não sentimos tanto sono de dia. Por quê? Por conta disso, né? Por conta dessas informações que são levadas. Durante o dia, há
a inibição, não tem produção de melatonina, e sim no escuro, através da nossa retina, a produção do hormônio chamado de melatonina. O livro de vocês diz assim: como a melatonina é produzida durante toda a noite, de acordo com a duração do tempo de sua produção e a quantidade no sangue, o corpo também é informado se as noites são longas durante o inverno ou se são curtas durante o verão. Aí, na página 170, mostra, né, sobre os ritmos biológicos. O que significa ritmos biológicos? Nós temos horas para dormir, nós sentimos fome, então isso significa ritmo biológico. Nós temos horas para fazer xixi, é um ritmo biológico. Nós temos horas para fazer cocô, nós temos horas para acordar. Quem é que às vezes consegue acordar sem o despertador despertar? Então, porque nós temos ritmo biológico. Então, eu vou ler para a gente encerrar este capítulo, tá? E a gente começar a fazer as atividades. O livro de vocês diz assim, ó: você já ouviu falar em relógio biológico? Existem vários relógios internos dentro de nós, que determinam os ritmos biológicos do organismo vivo, em períodos de 24 horas. Funções essenciais à manutenção do equilíbrio do corpo se repetem. O ciclo do sono e da vigília, a produção de determinados hormônios, a sensação de fome, as atividades dos rins e intestinos e algumas variações de temperatura corporal. Então, o nosso sistema biológico ele serve para isso, para saber a hora da gente ir no banheiro, para fazer tanto o número 1 quanto o número 2, para sentir fome, tá? O hipotálamo, que é a glândula-chefe, né, da produção de hormônio, em conjunto com outras glândulas endócrinas, coordenam os ritmos diários que podem ser sincronizados com os ritmos ambientais externos de claro e escuro. À noite, quando a glândula pineal detecta a diminuição da luminosidade, por meio de informações fornecidas pela retina, a produção do hormônio melatonina. Então, há a produção da melatonina só à noite devido ao quê? A diminuição do excesso de luz, a escuridão. Esse hormônio relaciona-se com o sono. Nesse período, os níveis do hormônio, adrenalina no sangue, são menores no dia e outros hormônios determinam a reposição da energia gasta durante a noite, que também pode ser chamada de vigília. Também ocorrem as maiores produções de hormônio do crescimento e de hormônio da saciedade durante a noite, tá, pessoal? Quando a iluminação aumenta, a produção de melatonina diminui. Nas primeiras horas da manhã, o corpo produz o hormônio cortisol, que dá disposição ao organismo. Lembrando que esse cortisol é produzido lá nas suprarrenais, né? Durante todo o dia, o hormônio adrenalina é produzido e seus níveis aumentam no sangue, né? Ainda mais em situações de tensão e também de perigo, medo e perigo. Passado o estresse, a pessoa sente fome e sede, pois o corpo precisa repor a energia gasta, né, na resposta a esses estímulos de medo, né, de estresse, de tensão. Veja os gráficos de alguns ritmos diários que ocorrem no corpo humano e que estão sincronizados com o sono e a vigília. Os ritmos biológicos podem ser afetados pelo trabalho noturno ou por viagens longas, quando as pessoas atravessam muitos fusos horários em pouco tempo, até que o relógio biológico se adapte, né? A essa situação, a pessoa pode ficar cansada, sem concentração, com dor de cabeça, etc. Então, vamos lá, pessoal, o que eu preciso que vocês saibam? Durante a noite, né? Durante o dia, nós produzimos adrenalina e cortisol. Adrenalina e cortisol servem para o estresse, para a tensão, para o medo. Quando você passa por esse processo, que você relaxa o seu corpo do estresse, da tensão e do medo, você sente fome. Por que você sente fome? Porque você precisa repor a energia gasta por essas glândulas. À noite, a gente sabe que é à noite porque tem pouca luminosidade. À noite nós produzimos o hormônio melatonina, que nós não produzimos durante o dia. À noite nós produzimos a melatonina e à noite, além da melatonina, nós conseguimos produzir também o hormônio de crescimento, tá? Então, à noite nós não produzimos nem cortisol, nem adrenalina, que esses são hormônios produzidos durante o dia para nos dar ânimo. Então, ele é cessado à noite. À noite nós produzimos temperatura, né? Nós mantemos uma temperatura normal, tá? E nós temos também o quê? O hormônio de crescimento, tá? Que ele acontece durante a noite.
Então, durante a noite, produção de melatonina, produção de crescimento. Durante o dia, nós temos produção de cortisol e produção de adrenalina. Então, pessoal, neste capítulo 14º, onde fala sobre sistema endócrino, produção de hormônios, né? Nós estudamos as glândulas endócrinas e alguns hormônios, as funções do hipotálamo e a coordenação do sistema endócrino, algumas doenças decorrentes do mau funcionamento do sistema endócrino, o crescimento do corpo humano e a atuação da glândula hipófise, as principais funções dos hormônios da hipófise, da glândula tireoide, da glândula paratireoide, das glândulas suprarrenais, do timo e da glândula pineal, o teste do pezinho e a prevenção de algumas doenças que afetam o crescimento e o desenvolvimento, a ação dos hormônios insulina e glucagon no equilíbrio da glicose no sangue. E agora nós iremos fazer atividades. Espero que vocês tenham entendido, né? Qualquer dúvida, estou à disposição.